passos da costura perfeita. Se você faz todos esses passos, olha, pode se considerar uma costureira de primeira. Então, no vídeo de hoje, 6 passos para você seguir para ter uma boa costura, uma costura impecável ou uma costura perfeita. Então, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa aí portalcriardeias.com. No vídeo de hoje fiz uma lista com 6 passos que você precisa fazer para fazer uma costura perfeita, tá? Uma costura impecável e, é claro, para você conservar também a vida útil da sua máquina. Então, vamos aos 6 passos para você ter uma costura impecável. Número 1, descobrir qual é o tipo de tecido. Bom, não é segredo para ninguém que você precisa saber qual é o tipo de tecido, se ele é médio, se ele é fino, se ele é grosso. Por quê? Porque você precisa saber qual é o tecido para você regular a sua máquina, certo? Então, primeira regra de hoje, descobrir qual é o tipo de tecido. Número 2, combinação de tecidos, linhas e agulhas. A partir do primeiro passo que você já descobriu qual é o tipo de tecido que você vai costurar no seu projeto, você precisa descobrir também qual é a agulha que você vai costurar aquele tecido e qual é a linha que você precisa usar para costurar aquele tecido. Por isso, você deve saber qual é o tipo de tecido que você vai usar e a combinação ideal de tecido, linhas e agulhas para o projeto que você vai fazer. Número 3, verificar se a bobina está cheia ou encher a bobina para o seu projeto. Sim, isso é algo imprescindível para você ter uma boa costura e conservar a vida útil da sua máquina também. Você precisa encher a bobina se você for fazer um projeto que a cor é diferente daquela que já está na máquina, tudo bem, você vai pegar uma bobina, encher e colocar ela cheia na caixa da bobina para você começar a fazer seu projeto. Mas se o seu projeto é da mesma cor daquela que já está na máquina, verifica se a sua bobina já está completamente cheia ou pelo menos na metade. Por quê? Porque se ela estiver já acabando, ela pode franzir o seu tecido, enganchar o seu tecido nos dentes, pode quebrar a sua agulha e também a sua linha, e isso tudo acontecer no meio do seu projeto. Então, verifica se a bobina está cheia ou se precisa trocar a bobina. Número 4, passar a linha em todos os passadores. Sim, esse é um erro que muitas costureiras iniciantes cometem, de passar a linha em quase todos os passadores, porque ela acha que não precisa ali naqueles passadores. Mas sinto em lhe informar que sim, você precisa colocar a linha, passar a linha em todos os passadores da sua máquina. Ah, Esté, mas a minha máquina não é igual à sua. Não tem problema. Passe a linha em todos os passadores. Ah, Esté, mas só tem um. Passe nele também, tá? Passe a linha naquele passador ali, porque isso é imprescindível para que a sua linha corra pelo caminho correto até fazer a laçada no tecido, a laçada da costura no seu tecido. Dica de ouro: passa a linha em todos os passadores antes de você começar a costurar. Verifica antes de começar a costurar se ela tá ali em todos os passadores. Número 5, regular bem a máquina. Sim, isso é um dos passos para você ter uma costura impecável e conservar a vida útil da sua máquina, é regular bem a sua máquina. Sim, você precisa saber qual é a regulagem certa para você costurar o seu tecido. Lembra que eu tinha falado lá no comecinho do vídeo que você precisa descobrir qual é o tipo de tecido? E o número 2, combinação de tecidos, linhas e agulhas? Então, para você fazer uma boa costura, você também precisa saber regular a sua máquina para aquele tipo de tecido que você está costurando, certo? Então, regule bem a sua máquina. Número 6, teste de costura. Lembra que eu falei para você regular a sua máquina? Então, se você não regula bem a sua máquina, você não consegue fazer o teste de costura para saber qual é o ponto ideal para o seu projeto.
Então, toda essa lista que eu fiz pra você, você precisa seguir passo a passo para você chegar no final dessa lista e fazer o teste de costura pro seu projeto antes de você começar a costurar. Lembra, teste de costura, você pega um retalho daquele tecido que você vai costurar, faz a regulagem da máquina, testa o seu ponto que você vai costurar naquele retalho e se tiver ao seu gosto e se não tiver franzindo, não tiver batendo a máquina, tiver tudo ok, aí você pode passar para o seu projeto final. Por que você precisa fazer o teste de costura? Para saber se a agulha está certa, para saber se o seu ponto está correto, para saber se a máquina está bem regulada para o seu tipo de tecido e para conservar a vida útil da tua máquina. Então é imprescindível que você faça esses 6 passos da costura perfeita. Não é uma fórmula mágica da costura perfeita, mas te ajuda a você seguir um passo a passo ali para você regular bem a sua máquina e você fazer um projeto impecável, ok? Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida em relação a esse vídeo e deixa aqui também qual é a sua dica para você conservar a vida útil da sua máquina. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like para mim trazer mais passo a passo aqui para vocês. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho caso você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais porque lá tem muitas dicas exclusivas no mundo da costura somente para seguidores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!